o nosso louvor para que a gente possa realmente receber a tua presença, que possamos tocar o teu coração e agradarmos o teu coração com os nossos louvores, com as nossas adorações, em vez de estar em comunhão conosco, Senhor meu Deus. Hoje que celebramos a ceia do Senhor, esse memorial da nossa aliança contigo. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar o Ministério do Louvor para estar aqui. Coloque sua família diante do Senhor, diga essa casa. Ser bem-vindo desvazio de mim. Só no teu reino aqui, toma teu trono, reina, nós queremos ouvir. Deixa esse lugar apareça, o teu nome cresça, deve incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, deve incendiar, deve incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Estamos passando pelo nosso anual, a campanha anual de jejum e oração, aquelas pessoas que estão participando. E o tema desse ano é santidade, caminho da santidade. Que a gente possa pedir que Deus venha nos santificar, venha purificar nossa vida. E sem santidade ninguém verá Deus. Santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação, ninguém verá a ti. Eu quero te ver. Santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação, ninguém verá a ti.
Que a tua essência, a tua presença em nós se manifeste sempre mais e mais. Aleluia. Como sinal de nossa gratidão ao Rei dos Reis, também queremos nesse momento apresentar nossos dízimos, nossas ofertas e o nosso coração, enquanto cantamos mais uma canção. Você acreditou
louvor a Deus, eu levantar assim nas mãos, é pra dizer, perfeito. Pai amado, nós te louvamos porque tudo é teu. Daquilo que, Senhor, tu tem nos dado, nós te devolvemos. Agradecemos, Senhor, meu Deus, por poder estar no lugar que podemos te louvar, com os microfones ligados, com as portas abertas e luzes acesas. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pela nossa família. Obrigado, Senhor, meu Deus. Receba tudo em tuas mãos. Receba o louvor, a adoração, porque só tu és digno de toda a honra, toda a glória. Em Cristo Jesus. As crianças vão estar se preparando para a Páscoa. Deus abençoe. Pode sentar um minutinho antes da palavra, vamos só ver aqui avisos. Lembrando que temos culto de oração e doutrina toda quarta-feira às 19h30 e sempre as portas são abertas, vocês sempre estão bem-vindos, né? Essas portas estão sempre abertas e tendo duas ou mais pessoas reunidas em algum visto, o culto é realizado. Amém? Lembrando que a preparação para o batismo continua, né? E depois vai ter uma nova preparação. Então, se tu ainda não é membro da igreja ou ainda não foi batizado, vai haver um novo processo de preparação para o batismo após o segundo semestre. E na próximo mês de maio, nós vamos estar recebendo por batismo a irmã Fernanda. Estejam orando por ela, para se preparar. Campanha Nacional de 40 Dias de Jejum e Oração já iniciou dia 31 de março até 9 de maio. Procurem estar tirando tempo para orar pela santificação. A gente tem colocado, até a pastora Keila pode continuar colocando aquele cardzinho dos tópicos de oração de semana. Também vou pedir para o irmão Wellington, no que a pastora Keila coloca o tópico, já pode subir para o Instagram, né? Para que todos possam estar acompanhando qual é o tópico de oração do dia e da semana. Isso é uma atividade que é feita por todos os batistas independentes aqui do Brasil, ao mesmo tempo. Então nós não estamos sozinhos nessa campanha. Amém? E lembrando, né, hoje é culto de Ceia do Senhor. As pessoas que não podem estar aqui por questão de saúde, entre em contato comigo para que eu possa estar indo até lá, para a casa deles, fazer o memorial da Ceia do Senhor com aquelas pessoas que assim desejarem que não puderem estar aqui hoje. Amém? Visita pastoral 51997399608. Quero convidar a igreja a ficar de pé, pedir que a pastora Keila venha fazer uma oração pela palavra. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, essa preparação dessa Páscoa onde nós renovamos o nosso pacto contigo, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor possa iluminar o pastor Danielson, que não saia nada dele mesmo, mas que ele consiga transmitir uma palavra viva e eficaz, que venha iluminar as nossas mentes e corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos abrir em nossas Bíblias em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo
14. O 14 e 15 também faz sentido. A palavra do Senhor, eu vou ler aqui para que não tenha nenhuma diferença. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E no 15 diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Ok. Aí ele vai falar várias coisas. Né? Eu vou puxar no versículo 14, que é o versículo chave. Meu Senhor, meu Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie em que seja liberado, seja vindo essa verdade, a palavra, e que venha a ser manifesto em sabedoria e vida para as nossas vidas, revelado através dessas letras. Em nome de Jesus. Amém. Podemos nos sentar? Queridos, eu comecei o culto de hoje falando Josué capítulo 4, versículo 5, que diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas. E a gente tem esperado por esse amanhã muito tempo, tanto na nossa vida particular, quanto na nossa vida enquanto comunidade cristã, enquanto Igreja Batista Independente Manancial. Nós temos ouvido falar de grandes coisas que Deus tem preparado para nós no amanhã. Deus deve ter falado na tua vida, na vida da tua família, na tua vida particular, que amanhã Ele há de fazer maravilhas na tua vida. Pessoas falaram para ti. São promessas que a gente recebeu de Deus. E essa promessa não foi em vão, não foi invalidada, não foi mentira. Deus realmente tem algo maravilhoso para as nossas vidas. Mas é necessário, sim, santificação. E a santificação significa, em primeira instância, separação. Separação do quê? Separação do geral para que um propósito específico se cumpra em nossas vidas. Hoje eu vi um conselho bem engraçado uma pessoa estava num lugar público, né, e eu vi um pai falando com a sua filha adolescente, dizendo assim: eu tenho que escolher ou um rapaz bonito ou um rapaz inteligente. As duas coisas tu não vai conseguir fazer. Né? Ou é bonito ou é inteligente. Isso me fez pensar em questão de escolha. Santificação é escolha. Santificação é tu escolher o estilo de vida que tu quer ter. Não é possível tu ter um estilo de vida santo e profano ao mesmo tempo. Não tem como. Não é possível tu querer a obra de Deus na tua vida e ao mesmo tempo querer a obra da carne. Não é possível tu servir a Deus e ao mesmo tempo servir ao diabo. Na verdade, se tu está tentando fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, tu já fez uma escolha. É servindo ao diabo. Eu lembro, e eu quero voltar para isso, mas para que vocês tenham mais uma figura na mente de vocês, é uma figura antiga, lá do século XVIII ou XIX, essa figura, em que está assim, está uma pessoa em cima do muro, e do lado do muro está o diabo. E do lado de cada muro está um evangelista, apontando para o céu e dizendo para mim, para ti que estamos em cima do muro, dizendo assim: desce daí, vem para cá, desce daí, vem para cá. E a pessoa em cima do muro olha para o evangelista dizendo: desce daí, vem para cá. E olha para o diabo está lá fazendo as coisas dele.
evangelista continua dizendo, desce daí, vem para cá, desce daí, vem para cá. E a pessoa em cima do muro olha para o lado onde está o diabo, e o diabo está quieto na dele. O diabo não está se metendo. E daí o homem em cima do muro se vira para o diabo e pergunta, escuta, tu não vai pedir para mim vir para o teu lado? E o diabo diz, para quê? O muro é meu. A palavra do Senhor, dita por Jesus, diz, sede sim ou não. O que passar disso é de providência do maligno. Ou nós somos cristãos, ou nós não somos cristãos. Mas esse mais ou menos, que uma hora eu sou e outra hora eu não sou, pertence ao diabo. E é isso que tem acontecido, e é isso que o povo do Antigo Testamento ouviu da voz de Josué, dizendo, vocês que estão aí, se preparem, se santifiquem, porque Deus quer fazer algo maravilhoso na vida de vocês. Deus quer dar uma nova terra para vocês. Deus quer fazer milagres no meio de vocês. Mas é necessário se separar. Vocês têm que decidir. E parece que esse foi o ministério de Josué durante todo o tempo. Porque depois, uns anos depois, quando Josué já estava na terra prometida junto com os hebreus, ele olha que muitos haviam se separado, se distanciado da presença de Deus, tinham aprendido coisas desse mundo, tinham aprendido costumes que eles viram naquela terra que Deus tinha dado, e Josué volta e sim, chamando todo o povo e diz, escolhei quem vocês querem servir. Se é esses balins, se é esses deuses que vocês aprenderam a servir com o povo dessa terra, ou se é Javé que libertou vocês. Mas eu e a minha família, nós vamos servir Javé. Jesus disse, não se pode ter dois senhores. Não se pode adorar a Deus Todo-Poderoso pelo dinheiro. Não se pode adorar a Deus Todo-Poderoso e a concupiscência da carne, aos prazeres mundanos. Não tem como se servir a dois senhores ao mesmo tempo. Se o teu senhor for os vícios, vício de bebida, vício de jogo, vício de pornografia, vai chegar um momento em que tu vai ter que fazer uma escolha e tu vai ter que abandonar Jesus para poder servir a esse vício. Não tem como ter dois senhores. Um sempre vai se sobressair. Jesus não quer um pedacinho do nosso coração. Jesus quer a nossa vida. Naquilo que a gente deixar um pedacinho, já pertence ao maligno. Ficar em cima do muro. Jesus diz em Apocalipse que por sermos mornos, por não sermos nem quente nem frio, mas sermos mornos, Deus está nos vomitando, Ele está nos vomitando da boca. A gente entrou no corpo de Cristo através do batismo. A gente renova a nossa permanência no corpo de Cristo nos momentos de comunhão, na celebração da ceia do Senhor. Mas se a nossa vida dessas portas para fora for morna, se a gente não tomar uma atitude realmente de ter um compromisso com Deus, da mesma maneira que a gente entrou, a gente sai. Deus, Jesus, nos vomita, nos tira para fora do seu corpo. Por isso a palavra do Senhor diz, buscai a santificação, buscai a paz com todos e a santificação. Foi importante, o Espírito Santo tem inspirado, porque às vezes as pessoas podem confundir e achar que santificação e paz são coisas totalmente diferentes. Na verdade, uma é consequência da outra. Não se pode ser santo se tu não tiver paz com todos. Não se pode também ter paz com todos se tu não viver a santidade. Porque uma das características da santidade é que tu obedece a Jesus. E Jesus disse, amai vossos inimigos, perdoai-os que vos ofenderam. Então, se tu buscar a santificação, automaticamente tu vai alcançar a paz com todos.
Porque a santificação vem da obediência. E para não ter dúvida disso, que a santificação e a paz com todos estão ligados, no próximo versículo eu vou falar da raiz e amargura, que nos tira da presença de Deus. O que é a raiz e amargura? É aquilo que eu não perdoei. A raiz de amargura é aquilo que eu não perdoei. Mas como eu vou perdoar, pastor, se a pessoa me feriu? Não, se a pessoa não tivesse me ferido, não precisaria perdoar. Eu nunca vi alguém perdoar alguém por ter dado um presente. Eu nunca vi alguém perdoar o outro porque o outro lhe deu um chocolate. Não, a gente perdoa o outro quando o outro nos ofende. Então, necessariamente para que tu tenha que perdoar, o outro tem que ter ferido. Só que às vezes a gente esconde essa ferida, a gente engole essa ferida, a gente não perdoa, mas ao mesmo tempo a gente não expressa isso. Isso vai fazendo com que a gente vai ficando cada vez pior. Muitas pessoas, eu tenho visto isso em diversas igrejas por quais eu visitei, ou mesmo aquelas que eu pastorei. Quando existe uma raiz da amargura, as pessoas perdem inclusive a vontade de participar do culto, perdem a vontade de participar das atividades. Por quê? Porque a raiz da amargura impede. Toda vez que a pessoa vai estar no banco, aquela lembrança da mágoa volta. E como é que se resolve isso? Trocando de igreja? De maneira nenhuma. Porque a mesma amargura vai levar para outra igreja. Só se resolve isso quando se perdoa. E isso é um sinal de santificação. Porque a carne quer vingança. A carne quer fazer justiça com as próprias mãos. Mas o Espírito quer obedecer a Deus que diz: perdoa como tu foste perdoado. Porque absolutamente todos nós, se não fosse a misericórdia de Deus, sem exceção, não existe exceção. Não sei se tem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, mas tantas pessoas quanto tiverem, só não estão no inferno porque a misericórdia de Deus os alcançou. Todos merecem, sem exceção. Aquele bebezinho merece o inferno também. Ah, mas ele não fez nada. Com certeza fez. Com certeza mordeu o seio da mãe com raiva. E isso já tirou. Disso que a ira é obra da carne. A ira é obra da carne. E a obra da carne rouba a salvação. Se não é por misericórdia de Deus, todos estariam condenados. E Jesus diz: perdoe da mesma forma que fosse perdoado. A palavra de Deus diz isso. Então a primeira coisa de santificação: santifique as tuas lembranças, santifique os teus sentimentos, consagre os teus sentimentos, principalmente os ruins, ao Senhor. Diga: Senhor meu Deus, eu confesso, eu reconheço que eu tenho guardado raiz e amargura, e isso impede que tu faça maravilhas para mim. Então eu quero me santificar os meus sentimentos. Profeticamente eu perdoo aqueles que me feriram e não coloco culpa. Também, como é que nós vamos dizer que nós estamos santificados? Deus nos dá 168 horas por semana de vida. Isso não é presidente que deu, isso não é patrão que deu, isso não. Essas 168 horas de vida por semana que a gente tem para respirar, para viver, para experimentar coisas, para lutar, para trabalhar, para ter lazer, são 168 horas de vida que Deus nos entrega a toda semana. E a gente quer dizer que é um povo santo, mas não consegue dessas 168 reservar algumas horas dessas 168 para Deus. Nós precisamos aprender a consagrar o nosso tempo. Então, o princípio do dízimo, porque o dízimo é uma forma que Deus criou de
a gente possa ter uma noção justa e que não seja, e que servir o Senhor não seja pesado para ninguém, né? Porque 10% é o mesmo 10% para todos. Dói o mesmo 10% no bolso de todos, né? Então a ideia do dízimo, mas não parar para pensar em consagrar o dízimo do nosso tempo. Se a gente fosse tirar o dízimo da semana, 168 horas, o dízimo dá mais ou menos 17 horas, e nós temos 7 dias da semana, a gente pode muito bem separar 1h30, 1 hora de cada dia da semana para ler a palavra, para orar, seja sozinho, seja com a família, e tirar um tempo a mais num dia da semana que a gente não está trabalhando para reservar para a obra de Deus. Hoje, o Ministério do Louvor, né, a gente chegou mais cedo, às 18 horas, né, e para preparar as músicas. Né, já está contando, né, então, está contando das 18 horas até o final do culto, está contando esse período de consagração. E mais do que isso, porque para a vida até aqui é um período de consagração também, a consagração não começa quando quando o pastor dá abertura do culto. A consagração começa quando tu coloca na tua agenda que aquele horário é de Deus e pronto. Eu vou falar de novo. Não é assim, eu não posso ir na igreja porque eu tenho um compromisso. Isso é mornidão espiritual. Ser santo é não marcar compromisso, porque eu já tenho um compromisso marcado com Jesus. Não é com o pastor Danielson, não é com as 4 paredes dessa igreja, não é com a denominação batista manancial. Eu tenho um compromisso com Jesus. Eu não marco nada onde já tem algo marcado. Eu não posso marcar nada onde já tem algo marcado. É lógico que vai acontecer alguma situação de exceção, de estar doente ou de uma viagem justamente naquela data. Mas isso as pessoas têm transformado a exceção a regra. Tem transformado em regra aquilo que devia ser exceção. Eu vou participar da comunhão do corpo de Cristo no tempo que sobrar, se eu tiver com vontade. Isso jamais é considerado santificação. A gente precisa consagrar o nosso tempo. É impossível que a gente se diga quando a gente se diga extremista colorado e quando o time São Paulo ou São Paulino, e quando tem jogo no meu time, eu paro tudo, já preparo a pipoca, ou preparo o chimarrão, ou preparo o café, sei lá o que eu preparo, porque a hora é a hora do jogo, e é a hora do jogo. Eu consagro ao time de futebol, eu me consagro muitas vezes ao meu partido político, eu me consagro muitas vezes ao trabalho, porque aquele horário de trabalho é horário de trabalho. Eu não vou deixar de ignorar meu trabalho, porque eu tenho um compromisso, eu consagro isso ao meu horário de trabalho. E eu quero dizer que eu sou cristão, e eu quero dizer que eu busco a Deus, e eu quero dizer que eu sou um povo santo, mas não sou capaz de consagrar na minha agenda um horário para estar na presença de Deus com a minha igreja. Que nós possamos entender isso. Consagração é fazer escolhas. E quando a gente diz assim, eu vou para o culto, né, eu acho tão bonito que meu pai tem isso até hoje. Hoje em dia, para ele poder ir na igreja dele, isso fica bem leve. Mas a vida toda eu vi o meu pai e minha mãe se comportando assim. Chegava a visita bem antes do horário da igreja, assim, né, 1 hora antes do horário da igreja.
E ele atendia a pessoa, servia o chimarrão, passava umas bolachinhas, conversava, dava risada, de repente ele olhava para o relógio e dizia: fulano, eu estou indo na igreja, se quiser pode ir comigo. Ou se não dá uma volta, eu volto depois, eu volto comigo. E ia, porque ele tinha um compromisso. Ele tinha um compromisso. Santificação é separar a nossa vida para Deus. A gente tira tempo para tudo que a gente possa tirar tempo para Deus. Quando a gente faz isso, 168 horas por semana, e a gente tira essas horas para estar na presença de Deus, a gente está agradecendo e reconhecendo que só somos vivos, só temos as 168 horas porque Deus nos deu. A gente precisa consagrar os nossos costumes, a gente precisa santificar os nossos costumes. Também no livro de Josué, lá pelo capítulo 5, Josué vai estar falando, né, que o povo invadiu, né, tomou a terra, só que eles gostaram das coisas que encontraram, coisas que não faziam parte da santidade deles. E só que eles sabiam que se eles ficassem com aquilo, os líderes iam falar mal. Então eles esconderam. Esconderam-se, na Bíblia vai dizer anátema, né, objetos amaldiçoados. E por causa desses objetos amaldiçoados, eles começaram a perder a guerra. Meu querido, minha querida, quantas vezes tu é crente, tu é cristão, tu faz parte da igreja, e tu está perdendo a guerra? E Deus fala para Josué, dizendo: fale para o povo que enquanto não tirar esse anátema do meio do povo, não haverá vitória. Mas a gente não consegue. A gente diz assim: não, mas Deus é bom, está tudo liberado. Eu posso fazer isso, eu posso manter esse pecadinho de estimação. Ah, mas todo mundo faz. O diabo prega isso e a gente acha bonito. Mas se todo mundo faz, e a gente começa a ser derrotado, começa a se esfriar na fé, começa a se separar de Deus. Há uma separação sim, mas não uma separação para Deus, uma separação de Deus. Até que a gente tenha, bote a mão na consciência, crie vergonha na cara e resolva arrancar o anátema do meio da nossa vida. Tem algum tipo de costume que nós temos adquirido que nos afasta da santidade, da pureza da palavra? Tem alguma coisa que a gente tem feito? Lugares que a gente tem frequentado? Ideias que a gente tem ouvido que nos afastam do nosso propósito com Deus? Arranque esse anátema. Arranque esse anátema. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém. E tu vai ver falsos profetas tendo uma vida de engano, tendo uma vida de imoralidade, tendo uma vida de desonestidade, tendo uma vida pautada em mentiras e fazendo muitos milagres. E as pessoas seguindo, porque elas não querem ver Deus, elas querem ver milagres. Mas nem esse falso profeta, nem os seus seguidores verão Deus, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Por isso que nós precisamos entender isso, buscar. E santificação não é não pecar, porque nós estamos sujeitos a cometer pecados. Santificação é se acostumar com o pecado, é desacostumar do pecado. Santificação é não se acostumar com o pecado. Santificação é não aceitar o pecado. Não, é aquilo que deve ser bem claro para vocês. Santo não é quem aponta o pecado do outro. Esse não
É Satanás que faz isso. Satanás quer pôr o pecado do outro. Santo é aquele que reconhece o seu próprio pecado e o abandona. As palavras de Deus não é para o vizinho. A palavra de Deus é para mim. Sou eu que preciso me converter, não é o outro. Sou eu que preciso mudar minha forma de falar. Sou eu que preciso mudar a forma de me relacionar com as pessoas. Não é o outro. Tem diferença, sim, quando tu chega em amor. Em amor. E fala algo da palavra de Deus para aquela pessoa que tu vê que está no erro. Isso está certo, a gente deve fazer. Meu irmão Daniel, isso que tu está falando, está fazendo, está contra a palavra de Deus, procura rever tua vida em separado. Mas a gente vê pessoas que não querem mudança para a vida delas e por isso fica atacando a vida dos outros, para dizer que o outro é mais pecador. E se o outro é mais pecador, eu posso continuar no meu pecadinho, porque o meu pecadinho é menor. Não existe pecado menor. Eu já vi com esses olhos e com esses ouvidos pessoas reclamando, por exemplo, pessoas totalmente imorais, pessoas totalmente fornicadores, pessoas mentirosas, acusando o outro porque não está vestindo a roupa adequada. Já vi isso acontecer. Já vi isso acontecer. E isso não é santidade. Santidade é tu olhar para dentro de ti mesmo. E nós somos chamados a buscar a santificação. Nós somos chamados a participar desse processo. Santidade não é não pecar, mas santidade é não se acostumar com o pecado, não desejar o pecado, não normalizar o pecado. É como aquele pregador, que agora eu não lembro, que disse, pregador, nós não somos pecadores buscando santidade. Presta atenção. Eu concordo com esse pensamento. Nós não somos pecadores buscando santidade. Nós somos povo santo lutando contra o pecado. Olha a diferença. Nós somos povo santo. Eu fui batizado em nome de Jesus Cristo. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu sou povo santo. Mas o pecado tenta me assediar. O pecado tenta e eu luto. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos lutar até o sangue, ou seja, até a morte contra o pecado. Nós somos povo santo do Senhor. Nós somos povo separado. É o que a palavra de Deus diz a respeito de mim e de ti. Nos chama de povo santo. Pois nós, como povo santo, devemos lutar até o sangue contra o pecado que tenazmente nos assedia. Não devemos aceitar. Mas se por acaso, num momento, a gente cair em pecado, a gente não deve esperar pelo arrependimento, a gente deve esperar muito tempo. A gente deve imediatamente buscar os pés do Senhor Jesus, confessar o nosso erro e abandonar. Isso é santificação. Se alguém aqui quiser ver Deus, se alguém aqui quiser ver show de mágica, não precisa. Se alguém aqui quiser ver grandes palestrantes que mudam a voz e que falam coisas impressionantes, não precisa nada disso. Se alguém quer ver grandes músicos gospel, não precisa nada disso. Se alguém quer participar de um grupo que fala de vitória, não precisa nada disso. Agora, se alguém aqui quiser ver Deus sem santificação, ninguém verá o Senhor. E santificação é separar para Deus. Separar para Deus também o dízimo. Né? Como é que a gente diz que a gente é de Deus, a gente faz parte do povo de Deus e a gente não atina que tudo que nós temos foi Deus que nos deu e Ele nos colocou junto a uma obra dele e essa obra precisa de recursos e eu acho que eu sou santo, mas eu não santifico aquilo que Deus me deu. Desde o Antigo Testamento está falando, tudo vem de ti, Senhor.
e do que é teu nós te damos. Esse salário que a gente recebe, esse ganho que vem, esse sustento que vem, é Deus que nos dá. E a obra dele também precisa disso. Da onde vai vir? Vai chover? Não! É de nossa contribuição. A gente santifica também as nossas finanças. A gente santifica as nossas finanças também. A gente santifica a nossa família, tendo momentos de culto doméstico e se reunir e orar junto. Claro, cada um tem seu momentinho para orar, cada um tem seu momentinho para ler o seu texto bíblico, mas o que impede de vocês, nós, como família, ter um momento de comunhão, de compartilhar a palavra juntos, de orar juntos uns com os outros, que não dá. A gente está consagrando a nossa família, a gente está santificando a nossa família, a gente santifica o nosso trabalho, orando antes de trabalhar, procurando dar um bom testemunho. Às vezes a gente não precisa necessariamente. Claro que Deus pode nos dar essa oportunidade de a gente falar diretamente de Jesus e convidar alguém que trabalha conosco para vir até a igreja. A gente pode pensar, mas o fato de a gente estar dando bom testemunho de lealdade, de honestidade, a gente se santifica quando a gente cumpre os nossos votos. E a gente tem votos que a gente cumpriu diante de Deus. O voto do casamento. O marido tem que honrar a esposa tem que honrar o marido. O voto que a gente fez diante do mercado de trabalho, né? Eu fui contratado para fazer tal coisa, então eu vou fazer aquilo. E com isso estou glorificando a Deus. Que a gente possa entender que sem santificação ninguém verá Deus. E ainda, ao nos santificar, nós vamos estar habilitados para as maravilhas que Deus tem preparado. Se não aconteceu um grande boom na manuncial, não foi porque Deus falhou. Me enganei. Mandei um missionário para ali. Não devia ter mandado. Errei. Não foi Deus que errou. Não foi Deus que errou de dar a Batista Manuncial um terreno próprio, um templo. Não foi Deus que errou. Não foi que Deus que errou quando te trouxe para cá. Também não. Mas nós, muitas vezes, estamos atrasando a maravilha de Deus porque nós negamos a nos santificar. A gente conserva anátemas, a gente conserva situações amaldiçoadas no nosso meio e a gente se nega a entregar isso. A gente se nega a se livrar disso. E por isso a gente não vê, não só não compromete a nossa salvação, mas também a gente não consegue ver o agir de Deus. Sem santificação, ninguém verá Deus. E sem santificação, ninguém verá o agir de Deus. Nós somos chamados para sermos um povo santo. E ao nos tornarmos povo santo, nos habilitamos para que as maravilhas de Deus se manifestem. Amém? A Batista Independente do Brasil, no Brasil inteiro, está nos dando a oportunidade de nos ajudar nisso. Porque a campanha está sendo feita. Mas ninguém é obrigado a fazer a campanha. Até porque se alguém fizer obrigado, nem tem valor. Mas tu é convidado, nesses dias que faltam para completar os 40 dias, tirar um tempo, e até eu gostaria de convidar quem quiser de participar daquilo que eu e a pastora Cleusa nós chamamos de relógio de oração. O relógio de oração é o seguinte, uma lista que tinha desde a meia-noite até as 23 horas. Né? Então, se coloca na lista até terminar o dia da campanha, aquele horário vai tirar 1 hora para estar orando pela santificação da igreja, pela santificação pessoal, pela santificação da família e pela santificação
da Igreja Batista Independente. Né? Então, por exemplo, eu coloco o meu nome no 0 hora, e daí a Keila coloca 1 hora, daí o Wellington coloca as 2 horas, daí a Fernanda coloca as 3 horas, daí o Rainer coloca as 4 horas, 5 horas, 6 horas. Cada um naquele horário acorda naquele horário e ora por essas coisas. Isso que a gente chama de relógio de oração. Até também, esse horário fica sendo o meu horário até terminar a campanha. Isso a gente chama de relógio de oração. É uma oportunidade que a gente tem de experimentar o sobrenatural de Deus. O que isso adianta, pastor, ficar falando com ninguém sozinho em casa? Meu querido, se tu pensa isso, eu não sei se dá para fazer classe de batismo de novo, mas tem alguma coisa errada. Crente não é. Para não entender o poder da oração, não é crente. É uma oportunidade que nós temos de experimentar o mover de Deus na igreja. Amém. Faz parte da consagração do povo santo seguir as ordenanças do Senhor. Jesus nos mandou que nos reuníssemos, nós estamos reunidos. Jesus mandou que nós nos batizássemos. E depois de batizado, Ele ordenou que nós renovássemos o batismo através da ceia do Senhor. Então, nós precisamos fazer isso. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Guarde isso no teu coração. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Nós queremos ver. Amém. Meu Senhor, meu Deus, a tua palavra falou. A tua palavra falou, meu Deus, que é necessário santificação. A tua palavra falou, Senhor, meu Deus, que tu tens maravilhas para nós, mas a santidade é especial. É importante, é imprescindível para que o teu mover se faça. Pai, eu apresento, Senhor, essa igreja como membros do teu corpo, pedindo, desperta no Senhor para a santidade. Que não é fácil, Senhor meu Deus, não é fácil abrir mão dos anátemas. Não é fácil sair do comodismo, Senhor. Não é fácil. Mas sabemos, Senhor meu Deus, que as coisas importantes são difíceis. E que no reino de Deus só entra muitas vezes por luta. E eu creio que seja essa luta, a luta pela santificação. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida mais santa hoje do que tivemos ontem. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos, a santificarmos o nosso tempo, a santificarmos nossa conduta, a santificarmos nossas finanças, a santificarmos nossas famílias, a santificarmos nossa vida, Senhor Deus, para Ti. Santidade ao Senhor. Que a gente possa ser expressão desse termo em nossas vidas. Somos, Senhor meu Deus, não pecadores buscando santidade. Somos santos, lutando contra o pecado, lutando contra o anátema, lutando contra o comodismo. Somos povo santo. Santifica-nos, Senhor. A palavra do Senhor nos diz, em 1 Coríntios capítulo 11, por isso, julgue a pessoa a si mesmo, porque por tomar a ceia sem discernir o corpo de Cristo, toma condenação para si mesmo. Por isso muitos entre nós são fracos, doentes, e não pouco os que dormem, os que morrem espiritualmente. O corpo de Cristo é representado através do trono, mas o corpo de Cristo somos nós. Toda vez que a gente deixa de nos reunir, a gente está causando lesão no corpo de Cristo. Para pensar nisso. O corpo de Cristo somos nós. Toda vez que a gente pode nos reunir e deixa de lado, a gente está causando lesão no corpo de Cristo. Porque aquela pessoa está contando com a tua presença para se sentir bem. Que a gente possa, nesse momento,
examinarmos a nós mesmos. Esteja orando. Esteja santificando. Não é um ritual, gente. É um momento de santificação que nós estamos vivendo. O Senhor Jesus nos ordenou ao seu povo santo que consagrasse esse momento da partilha do pão e do suco da videira, lembrando do seu sacrifício até que ele venha. O que eu nos trago é aquilo que eu também recebi, que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e deu graças. Graças te damos, Senhor, pelo pão nosso de cada dia, o pão que nos dá sustento e que nos alimenta. Graças te damos, Senhor, pelo corpo de Cristo, morrido na cruz do Calvário, pelos nossos pecados e pela nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. E tendo ele consagrado o pão, entregou as mãos. Vamos cantar enquanto o saqueio vai estar subindo. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Este sangue lavado, como vacina os pecadores inimigos que perante seu Deus hoje estão. Senhor Jesus tomou o pão, entregou seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, este é o meu corpo que é entregue por vós. Conscientes do corpo de Cristo que Jesus fez por nós e que somos membros desse corpo, comamos do pão. Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Fez dessas chagas pureza pra alma mais foi pecador, pois que mais altos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Depois que todos haviam ceado, ele ergueu o cálice e também deu graças. Vai lá, nós te louvamos, Senhor, pelo cálice do suco da videira,
que nos lembra, Senhor, do sacrifício de Cristo que nos trouxe a alegria que ninguém pode nos roubar, do perdão dos nossos pecados e da vida eterna. Por isso pedimos, Senhor meu Deus, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Mais alto que a terra. Pai Santo, pedimos que o Senhor santifique este cálice que vamos beber. Bebemos em memória do sangue de Cristo derramado pela cruz do Calvário. Sangue que nos purifica, Senhor, de todo pecado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Como disse Jesus, tomai e bebei, esse é o cálice do meu sangue da nova aliança. Lembramos que fazemos parte dessa nova aliança e bebemos do cálice do Senhor. E nós a ti confessamos e seguimos na tua cruz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha esse amor, pois que mais altos que a terra, o teu sangue nos torna, Senhor. Mais que a neve, mais que a neve, sem este sangue lavar, deve ser. Senhor meu Deus, ainda que nossos pecados fossem escuros como a escarlata, em teu sangue tu nos lava e nos torna mais alvo que a neve. Pai amado, em vão tentaremos nos santificar se não for pelo sopro de santidade do teu Santo Espírito. Por isso, Senhor meu Deus, renova em nós o teu Santo Espírito, que ele nos conserve, Senhor, no caminho de santificação, no caminho de santidade a cada dia. Que esse momento de refeição espiritual nos ajude, Senhor, a renovar nossas forças para que andarmos em santidade nos próximos dias. Ajuda-nos, Senhor, a santificar o nosso tempo, nossa família, nossos afazeres, costumes, nossas finanças. Que nós possamos, Senhor, sermos santificados e vivermos não somente no dia final, mas também agora, vendo Tu realizar amanhã grandes maravilhas. Santifiquemos e veremos, Senhor meu Deus, com a Tua ajuda, as maravilhas que Tu tens para nós. Para que Teu nome seja glorificado através da nossa vida, através da nossa família e através da Igreja Batista Independente Comercial. Resplandeça a Tua glória, Senhor meu Deus, em nossas vidas, para que Teu nome seja glorificado através de cada um de nós e dessa comunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou colocar a lista do relógio de oração para aquelas pessoas que quiserem participar. Vou colocar no grupo. E fiquem bem à vontade, né, para
pegar uns horários que não estão escolhidos. Nos vemos quarta-feira. De quarta-feira, meu dia, a gente também tem um momento de orar por os pedidos da Batista, da CIB, né? E também pelos pedidos individuais. Né? E nos vemos no próximo domingo. Estamos nos preparando para a Páscoa, né? Que sejamos preparados para essa grande festa que se aproxima. Pastor, só uma peça, com licença. O culto infantil, vamos fazer umas lembrancinhas dos nossas crianças, a Camila, o Matias, o Matheus, o Yuri, que devíamos receber alguma vez, acho que não, né? Não veio, mas parece que quer vir. Daí nós vamos dar umas lembrancinhas para eles. Daí podem entregar para a irmã Sônia, para ela prestar aqui para ele. Essa sexta-feira começa, né? Sexta, sábado e domingo. Lá em Santa Maria. É o departamento feminino, né, da região do Sul, que é o congresso de mulheres. O tema desse ano é curar. Ano que vem esperamos que mais mulheres possam se juntar a nós e representar a Arena. O irmão mais do culto chega, tem do culto, certo? Quer? Tu chegas a dentro do culto? Eu acho que tem um culto depois do almoço e depois, recém, o ônibus volta. Eu não sei que horas a gente chega. Caso chegasse, eu poderia dar uma solução, fica para outra vez. Então, Sim. Como é que foi? Então, eu também queremos falar com o irmão Fábio, com a família. O Fábio vai chegar no ponto. A esposa, o irmão e esposa do irmão Fábio veio falecer. Eu pedi para a família. Né? Não, e a tua filha também ficou bem abalada. Eles eram bem apegados, eu acho. Então, para essa igreja, seja uma honra, tá? Orando. Deus, Senhor, meu Deus, tua palavra diz, Senhor, meu Deus, que devemos buscar em ti o consolo, o Espírito Santo, a paz que excede a todo entendimento. Quero colocar dentro de ti, Senhor, meu Deus, a família do irmão Fábio, Senhor, meu Deus. A sua esposa, que teve essa perda, também a sua filha, que teve a perda da madrinha. Também, Senhor, meu Deus, podemos colocar todos os familiares da Marinhês, Senhor, meu Deus, que veio a falecer. Sabemos, Senhor, meu Deus, que conforme a tua palavra, aquele que parte crendo em ti, está contigo. Mas, Pai, olha com misericórdia todos esses que ficaram, passando por um momento de dor, de luto, de sentimento de perda. Renova, Senhor, meu Deus, a força desses familiares. Derrama sobre eles a tua graça, a tua paz. Que eles possam sentir a tua presença, que eles possam renovar a esperança nas promessas. E que nesse momento eles possam sentir a tua presença, que não só que consola, mas também que renova a visão para um novo tempo, para que eles possam, Senhor, também ser alvos da promessa de Cristo. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus, pela vida dessa tua filha que nos deixou agora, sob o teu chamado, e peço, Senhor, meu Deus, que o teu Espírito Santo também. Vamos orar pela irmã Maia, que vai estar representando. Próxima semana, então, próxima vez terão mais mulheres que nessa vez vai ser. Ai, Senhor, da tua bênção, lá desse encontro em Santa Maria, cada mulher em cada igreja que estiver esse instrumento para compartilhar as vezes de Jesus. Amém. Quarta-feira, culto de oração, domingo, culto regular. Para pedir visitas, só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, amém? Vamos encerrar o culto de hoje. Eu, Senhor, meu Deus, muito obrigado por estarmos juntos, obrigado por celebrarmos o memorial do corpo santo de Cristo. Nesse momento, Senhor, meu Deus, eu peço a tua bênção, que se permaneça em nós, para que a gente possa, Senhor, dessas portas para fora, continuar a busca da nossa santificação, continuar nossa consagração a Ti, para que possamos te ver não só na glória, mas também
em cada momento da nossa vida, ver, Senhor, o Teu agir, o Teu mover, a Tua presença em nós. Por isso invocamos o Teu santo e poderoso nome. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito Santo seja com cada um, permaneça para sempre. A bênção de todo Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre nós. E nos permaneça. Dê um abraço no seu irmão e vamos em paz. O Senhor permaneça conosco. Amém.